Se você quer criar uma marca pessoal de sucesso, essas são as coisas que você precisa saber. Pra gente começar, já que a gente tá falando de uma marca pessoal, é fundamental que você se conheça. Então, antes da gente entrar na parte prática de identidade visual, logo, cores, a gente precisa primeiro entender você. Então, eu quero que você primeiro se pergunte, né? O que é que você tem de diferente dos seus concorrentes? Aquilo que faz com que você realmente se destaque. Sabe aquela vantagem que quase ninguém tem? Ou que você faz muito melhor? Ou que você faz de um jeito mais simples? Qual é o seu grande diferencial? E quais são os seus valores? Aquilo que você não abre mão. O seu valor pode ser resiliência, que é continuar custe o que custar. O seu valor pode ser autenticidade, ou seja, não ceder ao que as outras pessoas estão falando ou pensando. Terceiro, por que você faz o que você faz, além do dinheiro em si? Ou se dinheiro não fosse um problema, por que é que você continuaria fazendo o que você faz hoje? Eu percebo que muitas pessoas passam uma vida inteira apenas seguindo os outros ou apenas deixando as coisas acontecerem para elas, mas sem realmente parar para refletir o que elas pensam, como elas agem ou o que elas realmente querem. E esse exercício vai ser muito importante para a gente criar uma marca realmente autêntica. Se você não tem as respostas para essas perguntas que eu te fiz, não tem problema algum. Eu vou te sugerir um exercício, que é você ter um caderno ou um celular sempre ao lado para você ir anotando os seus pensamentos, anotando as coisas que acontecem com você, como você tem reagido a elas, e isso vai ser muito bom para você começar a se conhecer um pouco melhor. E depois de ter olhado para dentro, só depois disso é que você vai olhar para fora, para você não se deixar influenciar pelo que as outras pessoas estão fazendo. Então aqui é a parte em que eu quero que você se observe e entenda se você tem esse senso de: será que eu consigo perceber como as pessoas estão me vendo? Será que eu tenho esse senso de conseguir observar o que está acontecendo ao meu redor e perceber o que as pessoas estão pensando ou como elas estão me tratando? Ou você é mais aquela pessoa que nem percebe o que está acontecendo ao seu redor e você talvez continua falando mesmo que ninguém esteja prestando atenção? Esse é um ponto super importante para a gente perceber como a gente está sendo tratado e percebido. Então aqui eu quero que você pare e reflita com profundidade. O que é que você quer para sua marca no longo prazo? Pelo que você quer que as pessoas te reconheçam? No que você quer ser uma referência? O que você quer que as pessoas falem de você quando você não estiver na sala? Com base no que você deseja, o que é que precisa ser mudado ou lapidado dentro da sua comunicação? Talvez você precise colocar mais elementos, talvez você precise tirar alguns elementos, mas você precisa primeiro entender onde você quer chegar e onde está esse gap, essa diferença que você precisa preencher com novos trabalhos de comunicação. E depois de ter esses elementos bem alinhados, a gente entra na parte prática, que é a criação da sua identidade visual, que é como você vai expressar toda essa parte estratégica para o mundo. Existem muitas formas de você fazer isso, e você pode misturar elas, e quanto mais elementos você tiver, mais única vai ser a sua marca. A primeira forma é a forma do branding visual. Então aqui a gente está falando de tudo aquilo que é visível. Então a gente está falando de paleta de cores, logo, fontes, roupas, cenários, e aqui você precisa identificar quais são os elementos que você quer reforçar dentro da sua comunicação. E uma forma muito interessante de você definir esses elementos para a sua marca é você analisar outras marcas que são referência no que você quer ser. Podem ser marcas de roupa, de louça, marcas de carro, e observar qual é a comunicação deles, e eles podem te trazer elementos de inspiração. Então vamos supor aqui que você quer comunicar liberdade, você quer comunicar coragem. Talvez uma marca como a Jeep ou como a Harley Davidson, elas talvez sejam marcas que ajudem a te trazer essa inspiração que você está querendo para dentro da sua marca. Talvez você queira comunicar luxo e sofisticação. Então o que é que as marcas que são referência nisso estão se comunicando? Eu tenho certeza que você vai encontrar mais elementos limpos, uma limpeza visual, ambientes e imagens bem iluminadas. Então comece a observar com mais intenção as marcas que você consome aqui dentro do Instagram. Uma segunda camada do branding é o branding sonoro. Então você pode definir uma música que você use muitas vezes nos seus stories, no seu Instagram, ou de repente você pode ter uma vinheta. Por exemplo, a Netflix tem o Tudum, que quando você escuta tudum, você já sabe que vai acontecer alguma coisa. Então você pode ter uma vinheta para o começo dos seus vídeos, que aos poucos essa vinheta vai ser associada a você e a sua marca. Uma outra camada do branding é o branding olfativo. Então marcas como a Amy Martin e a Melissa, elas comunicam isso muito bem. A Amy Martin quer trazer aquele aspecto de relaxamento, de sofisticação, então é um cheiro mais leve. A Melissa já tem um cheiro de docinho, já tem um cheiro de boneca, né, que é para associar justamente
justamente a toda a identidade divertida e garota que a Melissa traz para dentro dos seus produtos. Então, se você trabalha só com a internet, talvez isso não seja tão aplicável, mas de repente para alguém que entrega um produto físico, você pode espirrar um perfuminho dentro da sua caixa e é possível você criar o seu próprio cheiro ou comprar fragrâncias de outras marcas para você aplicar. Então, isso aqui pode ser muito benéfico para gerar essa associação com a sua marca. Ou no seu espaço físico, às vezes você tem um salão, você tem um estúdio de beleza e você pode deixar um cheirinho ali que represente a sua marca. Além disso, a gente pode ter os símbolos também que associam rapidamente a uma marca. E aqui os símbolos, eles são muito usados nas logos das próprias marcas ou nas logos de projetos específicos. Então, por exemplo, a Apple tem a maçã, que é o símbolo dela. O Starbucks, ele tem aquela sereia com 2 caudas, que tem toda uma história por trás que é super relevante. Mas os símbolos são esses elementos que também associam a sua marca, e o símbolo também pode ser, por exemplo, um ritual ou um livro que represente você, algo que tenha muito significado. Uma das minhas mentoras, ela é fã da Kate Moss. Então, a Kate Moss acaba sendo um símbolo que a gente, quando vê a Kate Moss, a modelo dos anos 80, a gente lembra dessa nossa mentora, porque ela usa repetidamente a Kate Moss nos exemplos dela. Então, seus símbolos não precisam ser apenas na sua identidade visual. Uma outra camada do branding que é super importante e às vezes as pessoas ignoram é o tom de voz da sua marca. Ele precisa falar exatamente a mensagem que a sua marca quer trazer. Então, por exemplo, veja como é diferente eu falar assim: você se sente um lixo porque você sabe que você poderia estar trabalhando mais duro pela sua marca. Tô sendo dura, eu tô sendo direta ao ponto, eu tô dando tipo um tapa na cara. Agora, olha como é diferente eu falar assim: eu sei que você se esforça muito, mas parece que ainda não consegue ter os resultados que você queria. É porque te falta um passo a passo. Eu tô aqui para te ajudar. Olha como é uma linguagem mais amiga, mais acolhedora e mais doce. Agora, eu posso falar de outra forma a mesma mensagem. Mona, o Kiki, amiga, se você investisse todo esse tempo que você tá assistindo o dorama pra fazer as suas coisas acontecerem, você ia estar aqui, ó, milionária viajando pra Paris. Nossa, pareceria até o Paulo Gustavo falando, mas é uma linguagem mais engraçada, uma linguagem mais cômica. E às vezes acontece esse ruído de pessoas que comunicam uma coisa, mas aí tentam trazer um humor pra tentar aliviar. E às vezes pessoas que são engraçadas, mas tentam se enquadrar num estilo mais sério. Então isso tudo precisa estar muito bem amarrado e comunicar a mesma coisa em todos os pontos de contato. Outra camada do seu branding é a sua camada das suas narrativas, das suas histórias. E é muito importante que você revise a sua história para que você possa utilizar isso para reforçar os seus argumentos em algum momento. Então pense quais foram os momentos importantes da sua vida, aqueles momentos em que você pode compartilhar e que a sua audiência vai se sentir conectada, vai sentir que você é parecida com ela. Quais foram os obstáculos da sua jornada, que talvez o seu cliente também esteja passando por esses mesmos obstáculos hoje? O que você aprendeu? Como que você superou? Quais foram as lições que você tirou desses momentos difíceis da sua vida? Quem são os inimigos em comum que você tem com o seu público? Pode ser que os seus inimigos sejam exatamente as pessoas que pensam oposto de você, pode ser que seja a sociedade, pode ser que seja a modernidade, ou pode ser que você seja totalmente contra as tradições e coisas antigas. Não importa qual seja a sua bandeira, quando você se posiciona, você vai atrair pessoas que pensam parecido com você. Veja o caso de sucesso da Cíntia Chagas, que é uma professora de português que se posiciona contra as modernidades. Não estou aqui dizendo se está certo, se está errado, eu estou dizendo que ela tem um posicionamento forte e por isso ela cresceu muito nas redes sociais, por justamente trazer uma bandeira e não ter medo de ser polêmica. Você precisa ser polêmico? Absolutamente não. Eu não gosto disso da polêmica, mas de fato é importante que você tenha algo que você acredite que você traga. Você não precisa atacar os outros para defender o seu ponto, tá? Apesar da polêmica funcionar muito bem e ser uma forma das pessoas comentarem e gerarem engajamento, se você não se sente confortável, você não precisa fazer. Você só precisa falar no que você acredita, sem precisar necessariamente estar atacando outras pessoas. Fique tranquilo, porque eu também não gosto desse tipo de marketing. E a última etapa vai ser você repetir e refinar. O branding, ele é feito da repetição desses elementos sem que você fique mudando toda hora de estética ou de abordagem. E essa é a magia do branding, é você ser reconhecido por algo que você acredita e comunica de forma intencional. Obrigado por assistir esse vídeo e eu te vejo no próximo.